Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Paula, eu tenho 35 anos. Eu tô começando esse canal meio que como um diário de dieta, porque eu venho já de muitos anos tentando emagrecer, tentar manter o peso, e já tive vários momentos em que eu consegui manter um peso saudável, depois aumentei o peso novamente e fica nesse eterno efeito sanfona, né? E eu venho estudando alguns outros temas e todos eles, a palavra assim mais dominante é constância. A palavra que a gente mais escuta é manter sempre, né, no ritmo que a gente está fazendo as coisas. Então, eu decidi fazer esse compromisso público, né, de estar gravando a minha rotina agora de alimentação. Eu não vou gravar meus exercícios físicos, eu vou postar às vezes só fotos. Eu acho que, por enquanto, pelo menos nessas primeiras fases, eu não tenho interesse de postar meus treinos, né? Acho que já tem muita gente fazendo isso, inclusive. Eu treino numa academia de bairro, uma academia pequena também. Acho que seria um pouco desconfortável. Mas eu vou estar sempre trazendo fotos para vocês aí nas edições dos vídeos, tá? De como é que vai ser minha rotina. Eu vou começar a montar as minhas marmitas agora. Eu comecei um acompanhamento nutricional com uma nutricionista à distância. Ela já me passou a recomendação, já me passou a dieta, né? E eu acho que, como boa parte dos brasileiros, a gente começa aí depois do ano novo, né? Não vai ser numa segunda-feira, porque na segunda-feira vai ser já dia 5, mas eu quero começar já amanhã, dia 1º. Historicamente, eu vim do ano de 2025, no início do ano, muito focada com dieta, com exercício físico. Estava correndo e fazia musculação também. Consegui perder uma quantidade considerável de peso, tá com um corpo legal. Só que o que aconteceu no meio do ano? Eu fiz uma viagem de férias. Claro, né? Férias, já fazia muito tempo que eu não viajava assim. Aproveitei e me esbaldei, né? Engordei uns quilinhos de volta, o que era previsto. Mas foi com consciência, já sabia o que eu queria, né, que era estar presente nessa viagem, né, e poder experimentar tudo que eu quisesse. E quando eu retornei de férias, eu tinha acabado de iniciar um relacionamento poucos meses antes de eu sair de férias, e acho que eu me deixei descuidar novamente por causa desse relacionamento. Claro, a culpa não é dele, a culpa é minha, né, eu que sou responsável pelo que eu como, então acabei deixando me levar pelas comidas, né? Porque a gente entra no relacionamento, a gente quer sair, quer comer, né? E acaba que eu acabei extravasando e lá tô eu de novo, engordando, né? E aí eu acho que eu já tô inconformada com essa situação, por isso que eu decidi fazer esse compromisso público. E esse compromisso público é o que abre nesse canal. Não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas seria inicialmente mesmo um diário. Para vocês entenderem, eu tô com esse fone de ouvido. Até quando eu fui dar play nesse vídeo, eu lembrei dessa frase, né, do Mário Sérgio Cortella, que é... Peraí que eu vou fazer uma cópia aqui, vou fazer uma cola, porque é o seguinte: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Por que eu quis trazer essa frase? Eu sempre escuto, sempre tenho essa frase na minha cabeça, mas por que eu quis trazer essa frase? Porque o meu telefone com o qual eu estou gravando é um aparelho um pouco bom, mas um pouco antigo. E ele já tá com alguns problemas técnicos, então o microfone dele tá muito ruim.
e eu não quis adquirir nenhum equipamento de momento para estar gravando esses vídeos. E o que eu tenho disponível de momento é esse fone de ouvido que eu uso no meu home office, no meu trabalho. E depois eu vou rever esse vídeo, espero que o áudio esteja ficando bom. Mas ele é um fone muito bom, então acredito que o áudio aí vai sair para vocês bem tranquilo. Bom, hoje então é dia 31 de dezembro de 2025, eu estou com 35 anos. Eu tenho 1,75 m de altura, então sou uma mulher um pouquinho alta, né, em comparação à maioria das mulheres brasileiras. E atualmente eu peso em torno de 86 quilos. Sim, eu tenho gordurinhas, sim, eu tenho os excessos, né, bastante celulite nas pernas. Pode parecer um pouco que eu não estou tão acima do peso, porque pelo menos eu acho, né? Eu tenho um rosto um pouco mais fino, eu tenho o rosto bem marcado, então acaba que às vezes não dá tanto para mostrar o meu excesso de peso, mas é muito concentrado na região do quadril, na região do glúteo, das pernas. Então é onde eu concentro mais ali a barriguinha, né, o culotinho aqui das costas, é onde eu concentro mais gordura, né? E então é isso, pessoal, espero que alguém assista esse vídeo, espero que vocês gostem. Aqui vai ser realmente um diário da minha rotina alimentar, basicamente, né? Eu vou trazer, igual eu falei, alguns flashes sobre os meus treinos. Mas eu quis começar hoje porque eu comecei a organizar ali minha dieta para amanhã, né, as marmitas. E aí eu já quis somar uma coisa na outra. Continuando esse vídeo, então me apresentar um pouquinho. Eu sou engenheira agrônoma por formação. Atualmente eu trabalho numa empresa que é responsável pela compra de frutos para todo o Brasil para fazer suco. E eu tenho um trabalho um pouco híbrido. Eu tenho dias que eu fico em casa de home office, mas também tenho dias que eu vou para campo, vou para fazendas, viajo, viagens próximas, viagens mais distantes, que eu tenho que ficar o dia fora de casa, ou a semana fora de casa. Então as marmitas fazem bastante sentido para mim, porque eu já deixo tudo pronto, já deixo tudo organizado. Quando eu preciso viajar já está pronto. Quando eu estou em casa é só esquentar no micro-ondas, então facilita muito a minha vida. Eu já venho fazendo marmita já tem um tempo, então já é algo que eu costumo fazer. E é isso. Com relação ao meu perfil de atividade física, recentemente eu descobri que eu tenho artrite na junção ali na cabeça do fêmur da perna direita, então onde está ali o quadril com a perna, né? Eu tenho artrite já com algum desgaste na cabeça do fêmur, então tem algumas limitações com relação à flexibilidade por causa disso. Eu já tinha percebido isso, mas recentemente, aí, dos um ano pra cá, eu venho sentindo muitas dores na perna. Tava postergando isso. Quando eu tive a primeira crise de dor, eu cheguei a travar a perna e eu fui no médico, fiz alguns exames, mas acho que na época ainda estava iniciando o processo porque os médicos não identificaram nada. E coincidentemente naquela época eu estava fazendo uma viagem muito extensa, de carro inclusive. Então acho que o diagnóstico ficou abafado por causa disso, né? Mas depois disso eu continuei sempre sentindo dores, oscilando em dias com pouca dor, com muita dor, e dias sem dores, mas se tornou algo constante. Até que chegou nos últimos meses uma situação que eu decidi dar um basta e ir no médico, investigar o que eu tinha, né? E eu descobri isso no início do ano agora, de 2025, já tem alguns meses então que eu fui diagnosticada com essa artrite por um especialista de quadril aqui na minha cidade. E ele tá fazendo acompanhamento comigo, né? Mas, aliás, eu faço acompanhamento com ele, né? E é o seguinte, isso pra mim foi um baque, ter uma
uma, uma doença, né, degenerativa, porque a artrite é degenerativa, né, vai consumindo ali a cartilagem e pode acabar tendo desgaste no osso, né, igual eu já tô tendo. E então eu tive que me ajustar a algumas coisas, aceitar, né, esse diagnóstico. Então eu comecei com alguns medicamentos, comecei com algumas suplementações. Cada um fala uma coisa que funciona, que não funciona. Por via das dúvidas, as suplementações eu estou tomando, que é colágeno tipo 2, estou tomando ômega 3, 6 e 9, tomo complexo vitamínico com biotina, com cálcio, entre outras coisas também. E basicamente é isso. E o sobrepeso acaba que atrapalha muito, aumentou muito as crises de dor, principalmente por causa do sobrepeso, né? Que acaba que eu acabo forçando, né, minha perna. Também tem a questão de saúde, que eu costumo ter crises de gastrite, de refluxo. É algo que, inclusive, eu estou passando por uma crise agora de gastrite e de refluxo. Estou em tratamento, tomando medicamento. Acho que somou o fato de eu ter me descuidado novamente da alimentação. Exagerei um pouco em energéticos, bebidas energéticas. Então acho que atiçou ali a gastrite novamente, né? E tô então agora em tratamento, 2 meses tomando medicamento, já tô com uns 15 dias mais ou menos que eu tô tomando. Além disso, tem então essa questão do sobrepeso, da artrite, da gastrite, do refluxo. Tem outras coisinhas mais, mas que de momento acho que não vem ao caso citar. Mas a idade está batendo a porta, a saúde está pedindo atenção. A alimentação é um dos pontos importantes, né, para a nossa saúde. E eu pretendo viver muitos anos com saúde, com condição física. Então, eu estava praticando atividade física de corrida. Estava correndo essas corridas que costumam ter nas cidades, né? A nível amador. Mas estava sendo muito bom, porque acaba que você tem aquele sentimento de recompensa, né? Eu sou uma pessoa que gosto de competir, então acaba que estava sendo legal, estava sendo bastante interessante essas corridas. A sensação, né, de terminar a corrida, de ganhar medalha e tudo mais, mesmo que seja uma medalha simbólica, acaba que dá algumas sensações muito boas para o cérebro, né? E aí, por causa da artrite, eu decidi dar uma parada nas corridas e principalmente também por causa do sobrepeso. Então, acho que quando eu tiver no meu peso ideal, aí mais magra, mais leve, eu vou voltar no médico, consultar se é possível eu voltar com as corridas. Mas de momento o foco total é no treino de musculação. Eu treino musculação já tem alguns anos, mas nunca fui assim muito certa com dieta. Fazia dieta, parava, igual comentei com vocês, eu venho de um efeito ciclo, né, de loop, vai e volta, vai e volta, vai e volta, efeito sanfona. Então nunca foi muito certinha e tudo mais pra passar, mas você treina musculação há muito tempo, cadê o shape? Não tem shape, porque eu nunca fui muito certa com dieta, né? E agora no início do ano de 2025 eu estava mais correta, o shape estava vindo. Eu tenho provas, o shape estava vindo. Mas aí eu descuidei, né, e o shape não veio. E então realmente é uma decisão. Acho que chega de me permitir algumas coisas, né? Chega de me permitir certos alimentos, chega de me permitir certos exageros. Realmente o corpo já tá dando sinais que tá na hora de mudar, né? Já passou da hora, aliás. Então, basicamente é isso. Eu não vou fazer edição nesse vídeo, não vou fazer corte. Meu primeiro vídeo, então ainda tô aprendendo. Peço desculpas por qualquer barulho externo, câmera que se mexe. A luminosidade, eu tentei pegar a luz natural aqui da janela da minha casa.
não quis me preparar, não vim maquiada, não vim com o cabelo pronto nem nada. Quis mostrar que sou eu mesma. E é isso, vai ser um diário sobre a minha alimentação. E eu vou começar ali a montar minhas dietas, né? Minha dieta, minhas marmitas. E para ser algo mais visualmente legal, né? Porque eu não tenho costume com isso. Eu só vou dar uma organizada ali na minha cozinha para poder trazer para vocês o vídeo das marmitas, tá bom? Mas é isso então, pessoal. Quem se interessar em assistir os próximos vídeos, sejam bem-vindos ao meu canal. A minha família me chama de Coruja, então esse é meu apelido pessoal já há muitos anos. Então acho que é até por isso que eu quis homenagear isso no meu canal, tá bom? Mas é isso então, pessoal, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem desse conteúdo. Sei que já tem muita gente falando sobre mundo fitness por aí, mas aqui realmente vai ser a minha realidade, a minha rotina, e espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Até mais! Em complemento ao que eu estava dizendo sobre o microfone, eu não tinha essa noção, mas eu agora tenho certeza que o microfone é muito bom, porque eu revi todo o vídeo, né? O áudio ficou muito bom, numa altura boa, né? Dá pra me escutar muito bem. E ao mesmo tempo, deu pra escutar a minha máquina de lavar roupa batendo ao fundo. Então, ainda por cima, me dedurou que eu tô lavando roupa, né? Mas é véspera de ano novo, então tem que estar tudo limpinho dentro da casa para passar a virada do ano, né? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês que eu tô começando já os preparativos, mas eu tô deixando 250 gramas de feijão de molho e 200 gramas de lentilha também de molho. Água potável, né? E coloquei também meio limão aqui, meio limão aqui, tá? Gente, vamos lá. Eu fiz aqui também, fazendo já a minha marmita, né? A sopa de legumes. Tive que dividir em 2 panelas, porque numa só não coube. Mas eu coloquei couve-flor, brócolis, tomate, chuchu, abobrinha. Aí na outra panela aqui, tem coisas mais duras, tem cenoura, abóbora cambotiá, mas aí como eu tinha começado numa panela só, né, ficou misturado o restante da abobrinha, couve, tomate, que mais? Acho que no geral de verduras aí foi isso que eu coloquei. Aí vamos ver depois como é que vai ficar, porque eu vou bater tudo isso no liquidificador. Gente, me rendeu 8 marmitinhas de sopa de 300 ml cada. Ficou verde, mas ficou bem gostoso. Eu imagino por causa da abobrinha, do chuchu, da couve, ficou bem verdinho, mas ficou bem gostoso, viu? Então, agora eu acabei, eu fiz 3 marmitinhas de lentilha e 3 de feijão. Por que que eu fiz 3 e 3? Porque, igual eu comentei antes, né, no vídeo, o peso, né, do que eu fiz deles crus, e eu não quis colocar já na marmita pronta de comida por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu já tenho em torno de 8 marmitas prontas com carboidrato e proteína. Essa aqui é um escondidinho de frango. E tenho marmitas com arroz e tenho marmitas com carne. Então eu preferi deixar essas assim prontas. E aí, como eu já tenho essas marmitas prontas, se eu colocasse comida fresca, né, poderia estragar minhas marmitas, porque elas já estão congeladas. Então, se eu colocasse feijão fresco, lentilha fresca, poderia estragar as marmitas, por causa do choque térmico e etc. E aí, eu fiquei pensando, falei assim, olha, para eu não misturar nas minhas marmitas. E também é bom, né, você comer aquele feijãozinho fresquinho, né? A lentilha eu faço igual feijão, eu dou aquela refogada. Então, eu preferi botar nas marmitinhas, eu coloquei em torno de 200 gramas do grão, sem caldo, e completei com caldo.
porque daí eu consigo refogar durante a semana, né, coisa rápida, e adicionar na comida depois. E eu também costumo fazer pasta de alho e pasta de cebola e já deixo pronta também vasilhinhas, porque daí é só você pegar a colher e botar lá. Eu faço aquela pastinha que você tritura o alho com óleo e sal, e separado você também faz a mesma coisa, triturando cebola, óleo e sal. Então já fica pronto, só botar na panela ali e refogar, né? Gente, desculpa porque eu estou aqui suada, porque hoje está fazendo muito calor, tô tendo uma onda de calor aqui no Sudeste. Eu moro no Sudeste do Brasil, imagina até por causa do meu sotaque, né? Moro no interior do Sudeste do Brasil. E tá muito quente, eu tava mexendo com o fogão, né? Então eu tô suando. Mas é isso, então. Eu terminei, então, meus alimentos pra semana. O café da manhã é feito na hora, né? O lanche da manhã é uma fruta. Então já tenho fruta picada ali, eu tenho melão picado. E sempre também costumo deixar a fruta já lavada, higienizada. Eu costumo higienizar todos os meus legumes com água sanitária, né? Deixo de molho. E então já deixo tudo pronto, deixo tudo organizado. Gastei 2, 3 horas do meu final de semana para deixar tudo organizado, que eu acho mais prático do que durante a semana toda hora você tá tendo que fazer comida, né? Bom, então é isso, nesse primeiro vídeo é isso. Eu vou terminar de organizar as coisas aqui em casa pro ano novo, né? Vou passar somente eu e meu esposo. E é isso então, pessoal. Obrigado para quem assistiu. Sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o primeiro vídeo. E eu vou trazer sempre um relato diário aí a partir do dia 1º de janeiro da minha alimentação, da minha rotina, como é que foi o dia, né? Que realmente isso aqui vai ser um diário de dieta, tá bom? Quem tiver aí a curiosidade, quem quiser fazer perguntas, se sentir à vontade, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Muito obrigada. E para quem tá vendo esse vídeo hoje, feliz ano novo. Para quem tá vendo depois, feliz ano novo mesmo assim, porque 2026 está só começando. E se Deus quiser, vai ser um ano muito bom, muito próspero, com muita saúde, com muita tranquilidade, com muita paz para todos os brasileiros, porque eu acho que a gente vai precisar, né? Porque vai ser um ano difícil, ano eleitoral nunca é um ano fácil, né? Independente da sua opinião política, nunca é um ano fácil, né? Ano eleitoral de presidente. Então, se Deus quiser, vai ser um ano de muita paz e tranquilidade para nós, é o que eu desejei para todos os brasileiros. Em especial para minha família também, com certeza, né? Saúde, paz. E bora lá fazer acontecer 2026.